Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos nessa manhã. Eu gostaria de iniciar com um momento de atenção de todos. Hoje, nossos colegas aqui da comunidade acadêmica acabou falecendo, o nosso discente Jonatas, do curso de Engenharia Mecânica, nosso representante junto ao Conselho de Campus aqui do Campus Erechim. Então, eu vou solicitar a todos que, dentro da sua crença, dentro da sua fé, né, que nós façamos um momento de reflexão, um momento de oração pelo Jonatas e pela família. São eventos que, tragicamente, por vezes, nos surpreendem e, certamente, a todos os nossos colegas, não só da área de Engenharia Mecânica, mas de todo o campus, é sempre com pesar que a gente vê, muitas vezes, a vida se encerrando tão prematuramente. Então, vamos fazer um momento de reflexão, de pensamento para o Jonatas, para a família, ou para todos nós que, porventura, tenhamos alguém que já tenha partido, alguém que esteja enfermo, ou alguém que necessite desse momento. Obrigado a todos pela consideração. Esperamos que a família do Jonatas tenha um pouco de conforto nessa hora, pelo menos com as nossas orações e desejos. Agradeço muito ao Dr. Albert, que hoje muito gentilmente vem palestrar para nós um tema tão importante, que é falarmos sobre prevenção e combate ao assédio. Vocês podem interromper o Dr. Albert a qualquer momento ao longo da palestra, mas ao final da palestra também ele vai estar à disposição para responder dúvidas e questionamentos. Procurem se expressar um pouco mais alto para que toda a plateia possa ouvir. O Dr. Albert vai repetir o tema quando ele fizer alguma resposta, seja de um questionamento aqui da frente ou um questionamento lá do fundo. Não se furtem em perguntar. E, principalmente, saibam que, mesmo após a palestra, se tiver alguma dúvida, se tiver algum momento, ou se ficou qualquer resquício na formação, vocês podem nos procurar, podem procurar o Demian, podem procurar a professora Camila, podem procurar qualquer servidor, podem procurar a Denise, se for um servidor aqui da instituição, e comentar qualquer um dos temas ou fatos que o Dr. Albert vai nos expor agora. Então, Dr. Albert, tens a palavra, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, professor. Então, como o professor Eduardo já comentou, fiquei sabendo a notícia também há pouco e a gente fica bastante consternado com a notícia de um aluno nosso falecendo, né? E até a gente fica meio assim, tentando puxar força para comentar, porque no final das contas todos nós deveríamos ficar de resguardo, né, de luta. Mas de qualquer forma, já que viemos aqui, vamos tratar do tema, né? Bom, meu nome é Albert, sou procurador federal e atuo junto à IFRS. E a Procuradoria Federal ela atua para todas as autarquias e fundações públicas federais, ou seja, Universidade Federal da Fronteira Sul, que temos uma sede aqui em Erechim, Universidade Federal da Santa Maria, Agência Nacional de Aviação Civil, Instituto Nacional de Seguro Social, Inmetro. Então, todas as autarquias e fundações públicas federais são defendidas pela Procuradoria-Geral Federal através dos procuradores. Mais especificamente, aqui em relação ao Instituto Federal, o meu trabalho, eu resumindo para vocês o que a gente faz, quando vocês ingressam no IFRS, vocês
participam de um processo seletivo, esse processo seletivo, o edital desse processo passa lá pela Procuradoria. A minuta do contrato com a empresa que vai fazer o processo seletivo também passa para a compra dessas cadeiras, a alimentação de vocês, que é dada nos intervalos, toda essa parte de aquisição, contratação, manutenção aqui do campus, né? Segurança, portaria, todos esses serviços, tanto o edital quanto os contratos, a prorrogação desses contratos, inclusive os editais de contratação, de concurso público para selecionar os professores e técnicos que vão atuar com vocês aqui. Fora isso, as parcerias que se estabelecem entre o campus Erechim e as outras instituições públicas e privadas, que possam vir a gerar, inclusive, bolsa de extensão, de pesquisa, de ensino, que beneficiem vocês. Então, resumindo, o trabalho da Procuradoria na área consultiva é isso. Só que multipliquem esse trabalho por 17 campos, mais a reitoria. Fora isso, temos que, puxando aqui já um pouquinho para o nosso tema, digamos que algum de vocês venha, espero que isso nunca venha a acontecer, mas digamos que algum de vocês venha a ser assediado moralmente ou sexualmente, e vocês entrem com uma ação de indenização de dano moral contra o IFRS. A defesa judicial do IFRS também será feita pela Procuradoria. Por isso que o trabalho aqui é de conscientização, porque a ideia num primeiro momento nós passamos pelos campi falando com os servidores, dizendo, servidores, assédio moral é isso, assédio sexual é isso, importunação sexual é isso. E não queremos que isso ocorra. E agora estamos passando uma rodada em todos os campos para explicar para os alunos o que é, para que vocês não sejam assediados e para que vocês também não venham a assediar. Essa é a ideia, todo mundo se proteger, saber o que é e todo mundo fiscalizar um ao outro. E o foco aqui, então, é a prevenção. Muito embora a gente fale em combate, também, mas o foco é a prevenção. E quando eu falo em assédio, primeiro acordo que eu quero fazer com vocês aqui, vamos entender, por mais que conceitualmente ou tecnicamente não seja mais correto, mas vamos entender o assédio aqui como sendo o gênero, e dentro desse gênero nós temos o assédio moral, temos o assédio sexual e outras violências de cunho moral ou sexual contra servidores e contra alunos. Tá? Então, o assédio aqui não é apenas um item da pauta, é tratado como gênero, e justamente a ideia é mostrar as repercussões de cunho jurídico e os procedimentos que nós podemos adotar se viermos a ser assediados ou se presenciarmos um assédio. Tá? E por que nós precisamos falar desse tema? Vocês devem estar acompanhando na mídia, nos jornais, no Twitter, etc. O tema em si ele tem sido bastante veiculado, bastante comentado. Porém, fica a questão, sempre houve assédio? Ou só agora está acontecendo? Ou se houve, as pessoas não comentavam, não falavam, ou entendiam que aquilo ali era, entre aspas, normal. Ontem eu comentei nas duas vezes que quando eu levava minha filha a assistir o jogo de futebol comigo, eu via algumas condutas dos torcedores que me assustavam quando eu começava a pensar o que ia acontecer com a minha filha se quando ela fosse mais velha, ela fosse ao jogo e aquilo que acontecia com as meninas na época acontecesse com ela. Eu não queria aquela conduta desregrada em relação à minha filha, só pelo fato dela ir ao jogo e porque eu entendia que era quase que uma tortura, né? Uma mulher ia assistir um jogo de futebol. Felizmente as coisas começaram a mudar, o comportamento já melhorou bastante, a legislação evoluiu bastante, mas nós precisamos ainda chegar num ponto em que as pessoas cada vez mais cuidem uma das outras com relação especialmente a esse tema. E por que precisamos falar hoje estamos aqui falando com vocês sobre assédio em âmbito geral? Primeiro, porque na Constituição Federal nós temos lá no artigo 1º, inciso 3, um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil, que é a preservação da dignidade humana.
Dignidade da pessoa humana. Como é que eu efetivo esse princípio, esse fundamento? Através do cumprimento dos direitos fundamentais, que são vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Quando eu falo em liberdade, está aqui incluída a liberdade sexual. E nós vamos ver logo na sequência que, no momento que alguém sofre um assédio sexual, está sendo violado diretamente a sua dignidade da pessoa humana. Além disso, aqui, trazendo para o nosso meio, nosso convívio, no momento que um aluno é assediado, nós estamos violando o seu direito à educação. Direito à educação está lá no artigo 6º, é um direito social. Além disso, é um dever do Estado, então, dever da União Federal, dever do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Erechim. É um dever do Estado e é direito de todos. Então, eu preciso preservar o meio ambiente de educação. Nas empresas, vocês falam em meio ambiente laboral, aqui a gente fala em meio ambiente educacional. Todos precisam ter condições boas de aprender e ser, além de um bom profissional, um excelente cidadão. Tá? Fora isso, havendo um caso de assédio, se vocês colocarem no Google, coloquem assédio sexual e Instituto Federal, vocês verão uma série de casos em institutos federais em que houve, infelizmente, essa prática. E aí fica aquela marca, né? E eu sempre pergunto, onde eu passo, se nós soubermos de um caso e nós não denunciarmos, não estamos sendo coniventes? Nós queremos nos formar num local onde a pecha ou a marca daquela instituição de ensino é uma instituição que permite o assédio, que inclusive eu sabia, mas eu não fiz nada? Infelizmente as coisas podem acontecer, mas se acontecer nós temos que dar o devido tratamento. O devido tratamento é denunciar, apurar e responsabilizar. Claro que sempre observado o princípio do contraditório da defesa. Todos que são acusados de alguma coisa têm o direito a se defender. Mas nós precisamos fazer esse trabalho conjunto de conscientização, de denúncia e de apuração. Do contrário, aquela marca de não fazer nada ou de não dar nada sempre vai perpetuar. E no momento que eu for procurar um emprego, ou disser onde eu me formei, aí o pessoal vai dizer, puxa, mas tu estudou nesse lugar aqui, me conta como é que era lá. É isso que queremos? Tenho certeza que a resposta que vocês vão me dar é não. Fora isso, temos N casos de estudantes, de servidores que foram assediados e que, por exemplo, o servidor começa um processo de licença saúde, ficam afastados e daqui a um pouco tem que se aposentar por invalidez, porque eles não têm mais condições de chegar no seu local de trabalho, porque o trauma foi tão grande que a pessoa fica apavorada e tem que se afastar. E em se afastando, aqueles servidores que ficam no mesmo setor, eles têm que assumir a carga de trabalho daquele que se afastou. E isso vai deteriorando as condições de ambiente, né, de trabalho. Daqui a um pouco todo mundo quer sair do local, não quer mais trabalhar aqui, quero sair de uma cidade X e para uma cidade Y, porque ali não dá para trabalhar. E se for aluno, o aluno ele começa a perder a vontade de estudar. E como o direito do aluno, como tem o direito do aluno e tem o dever do Estado de propiciar o ensino, no momento que eu estou afastando o aluno da instituição, estou violando o direito dele e, além disso, estamos rasgando dinheiro público. Com certeza você sabe que vocês não estão pagando nada aqui para entrar, né? Não pagam nenhuma mensalidade aqui. Mas isso é de graça? Não. Vem dos impostos da sociedade toda. A sociedade paga o meu salário, o salário do Demian, paga o material que vocês estão utilizando. Toda a estrutura aqui é fornecida pelo Estado para que vocês sejam profissionais de qualidade. E no momento que eu afastei alguém, um estudante da instituição, por isso, eu rasguei dinheiro público. E, já antecipando, se o Instituto Federal vier a ser condenado por dano moral decorrente de assédio moral, assédio sexual, importunação sexual,
o Instituto, além de punir o servidor, tem o direito de buscar o ressarcimento desse dinheiro. Digamos que, como é seu nome? Eric. O Eric foi assediado moralmente. E ele se afastou das aulas, precisou ser acompanhado por psicólogo, teve que tomar remédios para depressão. E ele entra judicialmente contra o IFRS e pede indenização por dano moral e material. E lá no processo judicial ficou comprovado que houve o assédio moral contra ele. Nós pagamos. Digamos, vamos arbitrar aqui uma indenização de R$100 mil, tá? Alguém deu causa a esse dano, correto? Foi um servidor. Nós vamos buscar o ressarcimento desse servidor, também administrativo ou judicialmente, e judicialmente através de uma ação que se chamamos de ação regressiva. E está previsto lá na Constituição. Aquele que der causa a um dano a um ente público deve ressarcir. Tá? Então, esperamos não precisar chegar nesse ponto e por isso toda a conversa aqui. Sei que direito às vezes é um pouco enfadonho, né? Mas o que eu quero mostrar a vocês é que atos nossos, tanto de servidores quanto de alunos, têm repercussão. E essa repercussão pode ser cobrada na via civil, criminal ou administrativa. Outra coisa, se me permitirem chamar de meus alunos também, eu já fui professor uma vez na vida, o que vocês fazem na rede social é um mundo à parte ou é real também? Outro dia, ontem eu não comentei, mas outro dia eu fui num campus e um professor me disse o seguinte: puxa, procurador, os alunos vão no Twitter e esculhambam comigo. Ou pelo jeito que eu me visto, ou pelo jeito que eu escrevo, tiram foto de mim, comentam, zombam, questionam minha forma física. Daí então me mostra aqui, eu dei uma olhada no Twitter, ele estava lá, todo dia esculhambando o professor. Pode isso? O fato de ser na rede social, qualquer uma delas, não deixa de ser real. E essa ofensa à imagem, seja do servidor ou seja do aluno, no mundo virtual, também tem repercussão no mundo real. E eu comentei para o professor, muito fácil. Entra com uma ação pedindo ressarcimento. A tua imagem está sendo avacalhada na rede social. Tem direito à reparação. Aí ele disse, puxa, mas é menor, então entra contra os pais. O Código Civil permite isso. Se os pais não estão cuidando do que está sendo feito pelos filhos na rede social, eles vão ser responsabilizados, simplesmente. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Nós não temos dois mundos, é um mundo só. E o que fazemos lá também tem, no mundo virtual também tem repercussão. Bom, o que é assédio moral? Vamos começar com o mais tradicional. O que mais acontece, no final das contas? Exemplificando, digamos que eu sou professor, tá? E eu não gosto por N motivos. Pode ser questão religiosa, questão política, questão clubística, ou, sei lá, qualquer coisa. E eu dou aula nas segundas-feiras à noite. A aula começa às 7h30, o aluno um determinado dia chegou às 7h50. Quando ele entrou na aula, eu falei assim, bom, de ti não podia esperar mais nada, né? Sempre chegando atrasado. Na frente de todos os outros alunos. Quando o correto era eu chamar ele, conversar em separados, olha, reparei que está chegando atrasado, está acontecendo, não pode isso, tá. Na semana seguinte ele chega nas 7h30, mas eu resolvo fazer o seguinte comentário. Bom, uma vez na vida chegou na hora, né? Na semana seguinte, eu faço um outro comentário depreciativo. Na outra semana, mais alguma coisa. Na outra semana eu digo, vamos ter prova, mas tu já sei que vai tirar zero porque tu não serve para nada. Vejam, o que eu estou querendo dizer? Que toda aula que eu dou, eu faço questão de mirar naquele aluno e depreciá-lo em relação aos demais. Correto? E significa que o assédio moral, ele exige uma conduta reiterada. Que tempo é essa reiteração? Vai depender de como aquela pessoa se sente depreciada em relação aos demais. Mas pode ser 3 meses, 6 meses.
De repente, o semestre inteiro serviu para que, no outro semestre, o aluno se afastasse, não viesse mais. Mas por que não veio? Porque ele sofreu processo de assédio moral. E esse assédio moral ele pode se dar do professor em relação ao aluno, do aluno em relação ao professor e dos alunos entre os alunos. Ou, pior, do professor junto com ou dos alunos em relação a determinada pessoa. Ele pode ser, então, vertical descendente, vertical ascendente, pode ser colateral ou pode ser misto. Se alguns alunos se voltarem contra um determinado aluno, é necessário que seja feita a comunicação ao Departamento de Assistência Estudantil para que sejam adotadas as medidas pedagógicas cabíveis. Mas se aquela ofensa for tamanha, aquele que se sentiu ofendido pode buscar reparação contra todos aqueles que estão fazendo assédio moral contra ele. Veja que eu não estou falando só de assédio moral de professor em relação ao aluno, ou de técnica em relação ao aluno. Também temos de aluno em relação ao aluno. Também por N motivos. Então, vimos o que é. Então, é conduta reiterada que tem um fim. Fazer com que uma pessoa se sinta menos em relação aos demais. E que aquela pessoa se sinta tão constrangida que ela queira sair do convívio daqueles que ali estão. As formas, já disse, e a responsabilização. A depender da situação. Por exemplo, se um servidor público praticar atos de assédio moral e isso ficar comprovado no processo administrativo disciplinar, a sanção desse servidor é demissão. Se para servidor público a gente pode ser demitido, vocês acham que aluno teria o direito de permanecer na instituição, mesmo praticando atos de assédio moral? Na organização didática do Instituto Federal, um processo disciplinar decente. Claro que será dada a oportunidade de se defender e tal, mas havendo uma gravidade na conduta desse aluno, sugere-se que vá para o Conselho de Campus e o Conselho de Campus indique a expulsão desse aluno. Claro que se for menor, precisaremos colocá-lo em outra instituição de ensino, mas guardem bem isso. É possível que o aluno também seja excluído dos quadros estudantis, observado o devido processo legal. Então, até aqui, tudo ok? Alguém tem alguma dúvida quanto a esse tema? Por exemplo, se naquele caso hipotético que eu dei para vocês, eu fiz aquele xingamento apenas numa aula, tu não serve para nada. Ou, para variar, chegando atrasado. Foi uma vez só. É assédio moral? Não. Assédio moral exige reiteração. Mas a minha conduta não foi correta. Eu deveria falar com o aluno em particular e jamais deveria me portar desse jeito. Certo? Mas digamos que aconteceu isso aí. Na nossa lei do servidor público federal, existem deveres do servidor público e existem proibições. Coisas que a gente deve observar e coisas que a gente não deve fazer. Tá? Então, deveres e proibições. Se eu violei alguma dessas, eu posso ser sancionado. Aqui nós temos o dever de urbanidade. O que é isso? Devemos tratar bem todas as pessoas, servidores e estudantes. É dever do servidor ser urbano. Além disso, o Código de Ética do Servidor Público Federal exige uma conduta padrão superior à normal. Então, eu tenho que me portar de forma muito muito maior do que a média da sociedade. O padrão que eu tenho que demonstrar é maior, porque, no final das contas, somos servidores públicos. Alguns não gostam do termo que eu uso, mas o que nós fazemos aqui? A gente presta serviço público. Não é que é nosso serviço público aqui? Ensinar, fazer pesquisa, fazer extensão, interagir com a sociedade local, com a comunidade local. E nessa interação, nessa prestação de serviço, nós temos que ser padrão, servidores públicos padrão. É o que se exige. Infelizmente, muitos colegas não se lembram desses deveres ou desse padrão de conduta.
Bom, aqui a maioria é menor, né, Demian? Caso algum de vocês trabalhe em alguma empresa, seja maior de 16 anos, trabalhe em alguma empresa, você já deve ter ouvido falar do nome CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Agora mudou o nome, agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Aonde veio essa alteração? Aqui nessa lei 14.457, que decorre da conversão em lei da medida provisória número 1116. Essa medida provisória convertida em lei, ou seja, ela era uma medida temporária, o próprio nome já diz, só que o Congresso aprovou e transformou ela em lei definitiva. Trouxe o programa Emprega Mais Mulheres. E lá no meio dessa lei, traz alguma série de políticas destinadas às empresas privadas. Então, aonde o pai, a mãe de vocês, os parentes de vocês trabalham, e existe a CIPA, essas empresas são obrigadas a fazer o que nós estamos fazendo aqui, conversar sobre assédio, para que seja evitado. De 12 em 12 meses, as empresas precisam fazer cursos de capacitação, desde o presidente da empresa até aquela pessoa que está no grau mais inferior naquela sociedade empresária. E faz parte também da CIPA trabalhar o tema. Fora isso, tem outras questões aí de benefícios fiscais, creditícios, para as empresas que cumprirem com o que está previsto na legislação, mas é o que vale lá. Então, para o ramo privado, esta lei; para o ramo público, esta outra lei. Também uma medida provisória, número 1140, que depois foi transformada numa lei definitiva, que é a Lei 14.540. E vejam só, de 2016 a 2021, a Controladoria Geral da União fez uma pesquisa sobre as denúncias que tinha no Poder Executivo Federal, que junta tudo, né? Então, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal do Brasil, todas as autarquias, fundações públicas federais, e se verificou que 50% dos casos de denúncias de assédio sexual no Poder Executivo Federal tinham origem em universidades e institutos federais. 50% dos casos. Nós também fizemos um estudo na Procuradoria-Geral Federal e constatamos que, de fato, de 2016 para cá, houve um crescimento exponencial de denúncias desses casos. E no nosso estudo lá, raros eram os casos de denúncia de assédio em outras autarquias que não fossem institutos ou universidades federais. E cresceu exponencialmente. Constatamos que, em 100% dos casos, um dos assediadores era homem. E em 100% dos casos, uma das assediadas era mulher. Em 75% dos casos, o assediador era professor. E as assediadas ou eram alunas ou eram servidoras da instituição. Mas preponderantemente alunas e preponderantemente menores. E aqui fica a nossa dúvida, né? O que se passa na cabeça de uma pessoa em assediar um menor? O que se passa na cabeça de uma pessoa de assediar a outra, mas pior, o que passa na cabeça de alguém de assediar um menor? Utilizar-se do cargo para lograr proveito sexual. Então, estamos hoje, essa lei, depois nós veremos aqui, ela traz a obrigação de conscientização geral que nós todos devemos evitar. E por isso que eu faço, e outros colegas estão fazendo, o trabalho de formiguinha, indo de campus em campus, falando com turma por turma, para tratar desse tema. Por mais cansativo que possa ser, por mais trabalho que a gente tenha, e por mais coisas que a gente tem que fazer quando voltar para a unidade lá, mas a ideia é evitar aqui. E se eu conseguir pelo menos que um assédio seja evitado, já me dou por satisfeito também. Voltando lá.
prevenção. O foco daquela lei 14.540 é prevenção. E voltando para a primeira tela, porque nós precisamos cumprir com o fundo constitucional de preservar a dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Contas da União, num acordo do ano passado, número 456, ele fez uma análise em 4 órgãos federais e perguntou: qual é a política de vocês com relação a assédio sexual e assédio moral? E trouxe lá o conceito um pouco antes da lei, do que era, e trouxe alguns exemplos de assédio e o que deve ser evitado. Bom, meus alunos, se eu, digamos que estão lá na procuradoria, eu convido uma estagiária para tomar um café, é assédio? Não. A estagiária disse o seguinte: doutor, não leva a mal, mas não acho legal esse convite aí. E o procurador, então, ele fala o seguinte: ok, desculpa, não quis te estrangeiro. Foi assédio? Agora, se o procurador, após receber a recusa da aluna, ele diz o seguinte: seria bom tu pensar melhor, porque se tu não sair comigo, nós vamos ter que encerrar teu estágio. E agora? Está mais do que escancarado que eu estou me valendo do meu cargo público para alogar proveito pessoal sexual. Tá? O que eu quis dizer com isso? Nem tudo é assédio. O assédio, a pessoa, ela pode tentar se aproximar de uma outra para tentar se relacionar. Inclusive, eu sou casado com uma colega. Mas, no momento que eu tento me valer do meu cargo para conseguir o que eu quero, eu estou entrando na seara do assédio. Tá? Então, às vezes as pessoas falam: olhou é assédio. Não, depende do intuito. A gente precisa separar bem isso. E a lei aqui, ela exige também o comprometimento da autogestão. Como é que é seu nome? Matheus. Digamos que o Matheus está sofrendo assédio moral. Ou assédio sexual. E ele procura a diretoria, procura o DEME lá e faz a denúncia. O DEME encaminha a denúncia para o diretor-geral. E o diretor-geral, ele engaveta essa denúncia. Qual é a mensagem que nós estamos passando para vocês, alunos? Não dá nada. Não adianta denunciar, que nós não vamos apurar. Agora, se o Matheus fez a denúncia, o DEME repassou para o diretor, e o diretor olhou e a denúncia e encaminha para o setor responsável lá na reitoria, que nós temos um local específico que faz análise a gente chama de juízo de admissibilidade. Compara se existe elementos, indícios de autoria e materialidade e determina a abertura de uma sindicância, de um processo administrativo. E é feita a apuração daquilo ali, e sendo constatado que houve, o servidor é demitido. Qual é a mensagem que eu passei para vocês agora? Que a gestão está comprometida com a apuração da verdade. Então, a lei exige o comprometimento da autogestão. Falando nisso, aproveitando o tema, é muito comum, mas muito mesmo, as pessoas acharem que não dá nada e praticar esse crime de forma tão ostensiva que nem repara que está dando todos os elementos para ser punido. Como? Através de mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Messenger, no Twitter, qualquer outro desses meios de comunicação. As pessoas dão print e entregam: olha aqui, estou sendo assediado. E aí, o servidor olha aquilo ali e fica engasgado, não sabe o que falar, e daqui a um pouco entra em licença saúde para tentar se afastar do local, mas tendo print, não tem mais o que fazer. E aí o processo de apuração é muito rápido. Aí cria-se uma estrutura de prevenção. Diga, professor. Sim. Bom, alguns vão lá e apagam, né? O professor tenta apagar, mas
Se já deu print, não tem mais o que fazer. De qualquer forma, se não deu tempo de fazer print, nós podemos solicitar via judicial a quebra do sigilo dos dados telefônicos para captar aquela mensagem. Até porque muitas vezes nós temos um crime aqui no meio, na maioria das vezes nós temos um crime, e será apurado pela Polícia Federal. E ela vai fazer, então, a reconstituição, através dos meios próprios, a reconstituição das mensagens. Professor? Pois não. Desculpa. Sim. Uhum. Sim. Sim. Como é seu nome? Alexandre. Então, Alexandre, o pessoal que está no YouTube vendo agora, né? Ele comentou que muitas vezes um professor ou qualquer outro profissional que vai dar uma palestra acaba falando para os muros, né? Que as pessoas hoje, a competição com o celular, ela é muito grande. E simplesmente as pessoas ficam mais interessadas nas mensagens do WhatsApp, as fotos que são postadas no Instagram, e o professor fica numa situação constrangedora de como é que eu vou chamar a atenção daquele aluno para aquele fato, né? Bom, existem pedagogicamente, algumas condições que podem ser estabelecidas no início do semestre, né? Então, primeiro, não quero que me filme, não quero que grave minha voz e não quero que use o celular na aula. Tá? Ou, em usando o celular, a recomendação é chamar o aluno para conversar, dizer que aquela conduta não é adequada de um aluno. Se a situação permanecer assim, encaminhar para a coordenação de ensino, e a coordenação de ensino vai conversar com esse aluno e vai exigir dele também um comportamento, que assim como se exige do professor um comportamento adequado, do aluno também se exige um comportamento adequado, né? Até porque, voltando ao assunto, nós estamos pagando vocês aqui. Tá? Bom, não fizemos a combinação do celular antes, né? Claro que eu vi que alguns estavam com a cabeça baixa, né? Mas não vim aqui para chamar a atenção de ninguém. Mas o ideal é que o professor faça essa combinação no início do semestre, né? E tentar dar a aula o melhor possível, né? E cumprindo o horário, cumprindo o que é para ser dado o que está na ementa, né? Chamar os alunos para o convívio, fazer eles verem que aquilo ali é importante. E aqui vocês vão ver daqui um pouquinho, vocês vão verificar que alguns atos que são específicos de servidor em relação a alunos, né, o crime, esses atos também podem ocorrer em relação a alunos, muito embora sejam menores. Tá? E uma criação de estrutura de prevenção. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Estrutura de prevenção. Vocês, todos nós, servidores, alunos, se formos assediados, a gente precisa saber aonde vamos nos dirigir para sermos ouvidos e a administração precisa saber o que fazer a partir daquele momento. Qual o encaminhamento para onde vai aquela denúncia? Como é que nós vamos tratar psicologicamente, pedagogicamente, aquele aluno ou servidor que foi assediado, que está sofrendo aquelas consequências daquele ato indesejado de um servidor público ou de um aluno. Bom, através de elaboração de ações e estratégias institucionais, por exemplo, uma estratégia nossa, uma ação, passar por todos os campos, falando com todos os servidores, falando com todos os alunos. Eu pretendo abranger 24 mil pessoas. Por mais que alguns não entendam, não queiram ouvir, alguns ouvirão. E aqueles que ouvirem, eles vão ser fontes de propagação da ideia, de prevenção ao assédio.
Fora isso, nós temos 2 canais de denúncia, e mais ao final nós vamos tratar especificamente desses canais de denúncia, porque as pessoas precisam saber onde eu vou denunciar. Poxa, eu estou sendo assediado. Eu posso fazer essa denúncia anônima? Eu tenho que dizer meu nome, eu tenho que dizer quem é que viu? Eu faço isso. Além disso, a partir da denúncia, todos nós devemos saber que haverá apuração e, se comprovado, haverá responsabilização. E a responsabilização pode ser criminal, civil e administrativa. Informação. Veja que eu passei aqui para vocês 2 leis. Uma que vale para o ramo privado e uma que vale para o ramo público. Eu estou dizendo para vocês onde é que está. Se vocês quiserem saber, se apropriar um pouquinho mais desse assunto, está nessas 2 leis. Fora isso, não precisa procurar no YouTube, já está aqui falado para vocês. Né? Capacitação de funcionários ou servidores públicos federais. A lei do ramo privado tem a capacitação dos funcionários, a lei do ramo público, capacitação de todos os servidores públicos também, para que quando alguém fizer uma denúncia, seja servidor ou seja aluno, aquele servidor saiba o que ele deve fazer. Qual é o encaminhamento? Daqui a pouco a pessoa faz uma denúncia e ele fica olhando, e agora o que eu faço? Então todos nós temos que saber o encaminhamento a ser dado. Bom, o que é... Então vamos para o conceito de assédio sexual, tá? Tanto se fala em assédio sexual, vocês precisam saber o que é. O conceito está lá no artigo 216-A do Código Penal. E diz o seguinte: constranger alguém, independente do sexo, do gênero, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Vamos lá. Então, digamos que eu sou professor, tá? E uma aluna vem conversar comigo e diz que está mal de nota. Está com medo de repetir o ano, né? Com medo de rodar. E diz, professor, e agora o que eu faço? E o professor larga a pérola. Tu está mal mesmo. Mas a gente tem como dar um jeito nisso. E a aluna pergunta, mas que jeito seria esse, professor? Tu já sabe o que é. Veja, o professor está se valendo do cargo dele, aproveitando o momento de fraqueza pessoal da aluna para tentar lograr um proveito próprio dele de cunho sexual. Certo? Agora vamos lá. Vocês vão numa biblioteca aqui do campus Erechim. Aí vocês pedem um livro, que vocês precisam daquele livro para estudar, para prova, fazer um trabalho, etc. E a responsável da biblioteca diz o seguinte: eu só vou te emprestar o livro se tu sair comigo. É assédio? Pelo que está aqui? Existe a ascendência funcional da servidora em relação ao aluno? Existe hierarquia? É possível que, no crime, esse responsável pela biblioteca diga que não há hierarquia entre o técnico e o aluno. E a gente vai precisar discutir, no caso lá, se aquilo ali é ou não. Tá? Muito provavelmente vai ser desconstituído esse item. Mas, se for professor, existe hierarquia em relação ao aluno? Sim, o Superior Tribunal de Justiça já disse que sim, porque o professor ele é uma referência para o aluno. Uma referência moral, uma referência, é a pessoa que passa o conhecimento, que ensina uma matéria, uma disciplina, uma profissão. E é o professor que dá a nota, que avalia o conhecimento que a gente adquire durante o semestre. Então, existe sim hierarquia do professor em relação ao aluno. Existe hierarquia do diretor aqui em relação ao Demian? Sim. Agora, se for ao contrário, o Demian faz uma proposta para o diretor, uma proposta indecorosa para o diretor, é assédio sexual?
veja que aqui é inverso. Se é de baixo para cima, pelo conceito, não é crime. Mas o fato de não ser crime não afasta a punição na via administrativa. Se ficar configurado que houve uma proposta indecorosa do Demer em relação ao... Desculpa usar o nome Demer, é só como exemplo, tá? Não vai me processar por causa disso aí, pelo amor de Deus. Mas de um servidor em relação ao outro, o fato de não ser crime não afasta a responsabilização na via administrativa. Naquele caso do responsável pela biblioteca, pode até não ser crime, mas o fato dele se valer do cargo para lograr proveito sexual é sancionado na via administrativa. E qual é a punição? Demissão. Nós temos um artigo específico lá na lei do servidor público. Tá? Vejam, é possível a sanção criminal, a sanção civil e a sanção administrativa. Se não for criminal, ainda assim poderá ser sancionado civilmente e administrativamente. Tá? Puxa, mas agora fiquei meio confuso aí. E aluno e aluno? É assédio? Existe hierarquia entre alunos? Não tem hierarquia. Porém, o que mais acontece é isso aqui. O que mais acontece, que mais nós verificamos, lendo todos os processos administrativos disciplinares, e todos os casos relatados na mídia, é isso aqui. Importunação sexual. E esse é um crime recente, tá? E ele vem ao encontro do que eu falava bem no início sobre a minha filha ir a um estádio de futebol, que eu tinha muito medo. Hoje, eu tocar um homem, por exemplo, tocar numa mulher sem o consentimento dela é importunação sexual. Aqui diz o seguinte: praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de fazer a própria lascívia. Um exemplo bem clássico, que tem um julgado no STJ, e como está disponibilizado na internet, eu me permito falar aqui para vocês, muito embora a maioria da plateia seja menor. Num ônibus, se não me engano, no estado do Rio de Janeiro, um dos passageiros olhou para a moça que estava ao lado dele e apalpou o seio da moça. Até 5 anos atrás isso não era crime. Agora é. Reclusão de 1 a 5 anos. A intenção dele, quando cometeu esse ato, era simplesmente passar a mão. Simplesmente. Mas isso aqui tem um dano tão grande à pessoa e à sociedade que ele é punido com reclusão. E reclusão é mais grave que detenção. A condenação do assédio sexual é de 1 a 2 anos, detenção de 1 a 2 anos. Ou seja, é tido hoje como um crime de médio porte. Mas a reclusão não. Para ele pode ter sido simples, mas para a pessoa que foi ofendida, aquilo aí foi uma ofensa muito grande. Tanto é que no caso aqui que aconteceu, a pessoa que foi importunada, ela levantou na hora, pediu para o motorista parar o ônibus, deu uma lição de moral no assediador, e na sequência ela pediu para que o motorista levasse o ônibus até a delegacia. Lá eles foram, desceram, foi feito o boletim de ocorrência e arrolaram todo mundo como testemunha. Tá? E, por incrível que pareça, foi até o STJ para discutir um habeas corpus, porque ele entendeu que não estava caracterizado a importunação sexual. Que para ele era tido como normal aquela conduta. Agora, digamos aqui, numa sala de aula no campus Erechim, um aluno passa a mão de uma aluna, o que é? Importunação sexual. Mas sou menor de idade. Por mais que o nome dado a um crime praticado por menor seja ato infracional, será necessário a apuração na via adequada. E se um professor ou um servidor público federal vê uma importunação, nós somos obrigados a encaminhar essa denúncia para o Conselho Tutelar. Somos obrigados a fazer isso. Não vai ser aquela conversa de, puxa, não faz mais isso, né? Bom, o que a gente, nessa conversa, não faz mais isso, é que não faça mais com o outro. Mas aquilo que aconteceu terá que ser apurado.
não é para passar a mão na cabeça. Bom, então, aquele crime que eu tinha muito medo, né, quando minha filha ia no estádio de futebol, agora está aqui, bem caracterizado. E aí, vejam que pode ser com relação a qualquer pessoa. Não tem restrição de gênero. Qualquer um pode ser importunado sexualmente. Outra questão, muitas vezes a gente acha que é uma brincadeira, né? Acha que é tranquilo, que o mundo virtual não tem restrição nenhuma, é um mundo à parte, mas muitas vezes as pessoas, além de fazer coisas que não devem, né, sem o consentimento das outras, resolvem gravar cenas de relacionamento e, não satisfeita em gravar, resolvem repassar as cenas. E o repasse de cenas de cunho sexual também é crime, um crime recente também. Diz lá, produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena de detenção de 6 a 6 meses. E o parágrafo único traz uma coisa que me preocupa muito, que alguns querem fazer uma brincadeira, sacanear outras pessoas, recortam o seu rosto e colam em um corpo nu e repassam nos grupos. Isso também é crime. E aí vai ao encontro da pergunta do professor Demian, né? Por mais que apague, foi um crime praticado e vai ter que ser apurado. Por mais que se apagou, a mensagem apagada para todos, né? O pessoal vai lá e vai reconstituir. Seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal. Eles vão fazer a reconstituição de toda a conversa e vão captar o crime. Tá? Bom, pior ainda, se for o repasse de cenas de menor, nós temos vários crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que não são só esses aqui. Veja, se não foi uma coisa, pode ser outra. O cardápio, o menu que nós temos no Código Penal, que nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito grande. Diga, professor. Isso. É isso aí. Todo mundo que recebeu e mandou, encaminhado com frequência, né? Tá todo mundo na sequência hierárquica, na sequência lógica de repasse de crime, de elemento criminoso. Colegas, alguma dúvida até aqui? Vamos mais adiante, então. Bom, já mencionei sobre a Lei 8.112, mas como a gente está tratando do IFRS, é importante que vocês guardem essas dois últimos atos aqui, tá? O IFRS é uma das primeiras instituições federais a adotar uma política de prevenção e combate ao assédio, que está lá na resolução do Conselho Superior número 42 de 2020. E mais recentemente, na instituição normativa número 6, que aqui detalhou essa resolução, instituição normativa número 6 de 2022, ela traz o fluxo, né, o detalhamento. O que é um bullying, o que é um assédio moral, o que é uma violência de gênero, uma violência racial, etc. E qual é o caminho que aquela denúncia vai seguir na autarquia, né, por onde ela vai passar, por onde ela chega, por onde ela vai ir, e qual é o resultado que se espera dessa denúncia. Bom, e qual é que é a função nossa aqui? Não só minha, mas de vocês. Está ali no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 14.540. Qual é que é a função de vocês? Todos têm o dever de denunciar. Se eu vi, eu sou legalmente obrigado a denunciar. Como eu vou fazer isso? Já veremos. Mas eu tenho o dever. Se eu vi... Bom, servidor público, eu já comentei antes, nós temos o dever de fazer o registro
e, se for crime, encaminhar para apuração. Vocês se virem também pela lei são obrigados, porque nós temos agora uma forma de controle social do assédio. Ou seja, exige-se a solidariedade da sociedade com relação a esse tema. Nós todos temos que nos proteger. Além disso, às vezes as pessoas que relatam os casos sofrem um assédio moral porque tu fez isso, começa a ser perseguido. E para evitar essa perseguição em relação àquela pessoa que denunciou, aquela pessoa que vai testemunhar, ou aquelas pessoas que estão apurando o fato, se criou também ou se lembrou, no final das contas, que esses atos de retaliação eles também serão apurados. Então pode ser que a pessoa responda pelo fato em si do assédio e também pela retaliação que praticou em relação aos demais. Tá? E fale. Como é teu nome? Wendel. Excelente pergunta, Wendel. Bom, eu disse para vocês antes... vamos fazer um comentário aqui. Eu não posso repassar... Se eu estou num grupo de WhatsApp... Eu não comentei nessa turma antes, né? Se eu estou num grupo de WhatsApp, eu posso repassar as mensagens daquele grupo para outras pessoas? Posso dar print de um grupo de WhatsApp e repassar para outras pessoas? A resposta é pode, condicionada. Se eu pedir autorização para aquelas pessoas que participam do grupo. Porque existe um direito constitucional que é um dever, né, que é o sigilo das comunicações. Se eu estou num grupo de WhatsApp, eu só posso repassar aquelas conversas daquele grupo se eu pedir autorização. Se eu estou conversando com o professor Eduardo aqui, eu só posso repassar as conversas que eu estou tendo com ele pelo WhatsApp se ele concordar. Fora isso, eu violei o sigilo da comunicação. Então, por que eu falei isso? Que vem muito ao encontro da tua pergunta. Daqui um pouco, eu recebi uma mensagem de um professor me assediando. E aquilo ali é a prova necessária para que eu faça a denúncia e para que o professor seja incriminado e que seja apurada a conduta dele funcional. E as pessoas ficam se perguntando, eu posso fazer isso? Se for defesa de direito, sim. Se aquilo ali é necessário para fazer a denúncia e para comprovar que houve um crime, não só pode dar o print e entregar ali para a diretoria de assuntos estudantis, como deve. Tá? Muitas vezes, então, em alguns casos, começam no grupo dos alunos repassar algumas bobagenzinhas, né? Repassa as bobagens no grupo WhatsApp e chega para o professor. Digamos que está escancarado que é um crime de cunho sexual e está sendo praticado naquele grupo. E chegou o professor ele não só pode pegar aquela conversa ali, como ele deve entregar para a direção geral e comunicar, olha, o grupo tal, a aula tal, naquele grupo do WhatsApp estão praticando crimes. Por exemplo, daqui um pouco alguém começa a fazer apologia ao nazismo no grupo do WhatsApp. Já aconteceu no IFRS. Pior ainda, se naquele grupo do WhatsApp tiver o logo do IFRS. Se tem o logo do IFRS, vocês pediram autorização, não é o caso que estou falando, hipoteticamente. Se um grupo do WhatsApp está usando o logo do IFRS, a pergunta é, pedir autorização para o diretor geral do IFRS para usar o logo? Aquilo ali é uma marca de uma autarquia federal. Então, só pode ser utilizada aquela marca se houver autorização. Porque daqui a um pouco está sendo praticado um crime nesse grupo e tem um logo. E nós vamos notificar, assim como já notificamos algumas vezes, para que os grupos retirem aquele logo, seja no Instagram, seja no WhatsApp ou outro meio de comunicação. Tá? Moral da história. Chegou no professor, chegou no servidor público, esse reporte dessa imagem, ele usa aquilo ali também. Nós recebemos uma imagem criminosa. A lei diz que nós
ao receber, nós temos o dever de repassar aquilo ali para as instâncias necessárias para que seja apurado. Crime administrativamente. Alguém quer fazer uma pergunta? Só um pouquinho ela fez aqui antes. Tá? Ele está numa forma de assédio, sim. Isso, está naquele grande guarda-chuva que eu comentei no início, né? Mas nós temos assédio moral, temos assédio sexual, violência de gênero, bullying. Aí tem, inclusive, na instrução normativa do IFRS, tem lá o pessoal trouxe o conceito de que seria bullying e ele vem ao lado dessas formas de assédio. Sim. Para quem está ouvindo no YouTube, assistindo no YouTube, né, ela perguntou se eu comentei que eu só posso gravar gravar áudios ou pessoas se eu pedir autorização da quem de direito, né? E se eu precisar gravar para me defender. Bom, se for isso para exercício de direito, e a única forma que eu tenho para me defender e comprovar é comum acontecer a gravação ambiental, né, áudio ou o filme. Vários casos vocês estão vendo aí nos jornais que as pessoas são assediadas em escritórios, consultórios de dentistas, consultório médico, e é feita a gravação para comprovar a ocorrência do crime. Tá? Então, se for nesse sentido, aí é possível. Tá? Fiquei com uma dúvida aí em relação a, no momento um professor faz uma brincadeira com um aluno, tá? E eu percebo de uma terceira pessoa que houve um assédio. E essa aluna, para ela, não houve assédio. E eu faço essa denúncia. Sim. Seu nome? Andréa perguntou o seguinte. Eu vi um professor fazendo um comentário de cunho ou importunando sexualmente um aluno, uma aluna, mas aquele que foi importunado ou assediado não quer fazer denúncia. O que nós podemos fazer? Voltamos então para aquela tela anterior, lá no artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que todos que virem o assédio ou importunação sexual, qualquer crime de cunho sexual, nós temos o dever de denunciar. Então, por mais que ela não queira denunciar, tu pode fazer essa denúncia. E muitos de vocês devem estar se perguntando, puxa, mas como é que eu vou chegar lá e vou fazer isso aí, né? Qual é o meio, qual é o instrumento? Tá. Primeiro, só para não passar em branco aqui, quem pode ser assediado? Por exemplo, aqui no IFRS, de acordo com a instrução. Servidores, né, aquela hierárquica, ou pode ser importunado. Estudantes, estagiários terceirizados. Nós temos toda essa gama de pessoas, são 24 mil, 25 mil pessoas que estão aqui dentro, e nós queremos que nenhuma delas sofra qualquer tipo de assédio ou de importunação ou outro tipo de violência de cunho moral ou sexual. E para isso nós temos a ouvidoria. Se a pessoa tem receio de falar, de dizer seu nome, de repente no seu caso aqui, eu vi, mas eu tenho receio de ser perseguida moralmente pelaquela pessoa, eu posso procurar o Fala BR, que é o canal oficial das ouvidorias. Vou lá, coloco que é uma denúncia, aonde aconteceu, o que aconteceu e peço essa denúncia via ouvidoria. A ouvidoria recebe, né, como se fosse o nosso ouvido aqui, nós ouvimos que a sociedade tem para nos denunciar, elogiar, reclamar, mas vindo uma denúncia, a ouvidoria vai encaminhar assim: Doutor Eduardo, temos uma denúncia de assédio moral, de importunação no campus Erechim. O professor Eduardo ele vai fazer uma averiguação mínima se de fato aquilo ali
pode ter acontecido. Ele não é competente, não é competência dele, não é atribuição dele fazer o julgamento. Ele vai apenas averiguar se de fato existe algum indício. Daqui a pouco tem algum outro relato, tem alguma outra denúncia na ouvidoria para a mesma situação. E detalhe, quando vem uma denúncia, geralmente vem 2, 3, 4, 5 em relação à mesma pessoa. Existe o que a gente chama de empoderamento, né, dos assediados. Eles estão esperando que um outro faça primeiro. E aí o professor Eduardo, verificando que há existência mínima desses elementos, ele encaminha lá para o setor de correição lá do IFRS, ou se for o caso, para coordenação pedagógica, se for aluno, né, que está fazendo, para adotar as providências necessárias para corrigir o ato e apurar a responsabilidade de quem fez. Vai responder por homicídio. Infelizmente, vai responder por homicídio. Ocorreu o assédio, né? E existe uma exclusão de licitude, que é a legítima defesa, mas nesse caso já tu tenta evitar um crime, tu vai e defende e briga com outra pessoa. Mas nesse caso ocorreu assédio, e em função do assédio tu foi lá e cometeu um homicídio. Então nós temos 2 crimes, o assédio e o homicídio. Então, ontem até surgiu uma pergunta parecida também, e a recomendação que eu dei é que, por mais doloroso que seja, né, nós temos que seguir o caminho que a lei estabelece, que ou faz a denúncia no boletim de ocorrência, se acontecer aqui, né, o assédio aqui no IFRS, faz a denúncia, seja de forma anônima ou escancarada, dizendo o teu nome mesmo, né, e narrando os fatos. Quanto mais elementos for trazido para nós, melhor, né? Os prints de conversa, os áudios. Muitas vezes as pessoas mandam os áudios, né? Aqueles podcasts, né? E no meio se entrega no meio do caminho. E daí depois eles vão dizer que não, mas a voz não é minha, mas está lá. É feita a comparação da voz. Bom, um dos caminhos, voltando aqui, não sei se está satisfeito com a pergunta, com a resposta. Um dos caminhos é falar BR. Porém, eu posso fazer também a denúncia aqui no campus. Eu posso chegar lá na diretoria de assuntos estudantis e fazer o registro daquela ocorrência. Posso, inclusive, também dizer que eu não quero que o meu nome conste dessa ata. E aí, o órgão competente aqui vai fazer a anonimização do nome, para que ninguém saiba quem foi. Eu tenho direito de pedir esse anonimato, tá? E o fato de ser anônimo não exclui, como eu quis passar para vocês, não faz com que a denúncia seja arquivada. Muito pelo contrário. A maior forma de entrada de denúncias, não só no IFRS, mas em todos os órgãos, através de denúncia anônima. Acho que eu estou terminando aqui, professor. Se caso nós temos aqui, 11h45. Bom, de minha parte... faltou um questionamento, faltou uma pergunta minha para vocês, ou de vocês para mim. Tem prazo? Eu tenho prazo para denunciar? Temos que diferenciar. Temos os prazos criminais e temos os prazos aqui, dentro da instituição. Se o assédio ocorreu há 6 anos, mas hoje o professor ficou sabendo. Acabou, prescreveu? Não, a partir de hoje nós temos 5 anos para apurar a responsabilidade do servidor, se for praticado pelo servidor público. O processo criminal, por exemplo, o Estado tem 12 anos para apurar o crime. Passado isso, prescreve, mas tem esse prazo. Se é menor de idade, a pessoa que foi importunada, no criminal, o prazo esse de 12 anos só começa a correr a partir de quando ele for maior. Então, ocorreu com 16 anos, não começa a contar o tempo de prescrição. Espera ele chegar nos 18 e a partir daí conta o prazo. E é muito comum, já comentei antes, muitas pessoas estão relatando
casos de assédio ou de importunação que ocorreram há muito tempo atrás. Tá? A evolução foi tão grande nessa política de prevenção e de combate que, antigamente, o prazo que as pessoas tinham para fazer uma denúncia de assédio sexual era 6 meses. Passado aquilo, não era mais possível apurar o crime. Porque exigia-se da pessoa assediada que ela fosse até deletar se eu fui assediado. E eu quero representar quanto fulano. Hoje, havendo a denúncia, o Estado, quando eu falo Estado, é o poder público, ele tem o dever de fazer, é ele que vai propor ação penal. A gente chama de ação penal incondicionada, é trabalho do Ministério Público. Faz a denúncia para o Poder Judiciário e aí segue o processo criminal. Tá. Professor? Ah, sim. Sim. Isso, o professor Demi perguntou assim, se uma pessoa faz uma denúncia, aquele caso que eu relatei no início, né? A pessoa faz a denúncia, cai no colo de um servidor, ou faz a denúncia para o servidor, e o servidor não dá encaminhamento. E aí? Nós temos um tipo penal para isso, que se chama prevaricação. Não praticar atos que estão sob o meu encargo, né? Por N motivos. Não quero que a pessoa que foi denunciada é meu amigo, ou a pessoa que denunciou eu não gosto dela, ou eu simplesmente não quero trabalhar. Então aí é prevaricação, tem um crime específico punido lá no criminal, e aqui na administração pública federal também existe uma sanção prevista para esse tipo de desídia, né? É um ato desidioso. Eu simplesmente não quero trabalhar, não quero apurar, não quero fazer nada. Também é sancionado na via administrativa. Diga. Você já mencionou, mas eu não captei exatamente, sobre a questão, por exemplo, eu denuncio um assédio. Você passa, assim, vai pro DEM e digamos que eu dei ameaçado, ou eu seja ameaçado por denunciar esse assédio e levar para frente. Né? Uhum. Há uma proteção para as pessoas, assim, tipo, além do anonimato? Tá, boa. Seu nome, por favor? Augusto. Tem a ver com a pergunta que eu acho que depois deve fazer, Ademir. Bom, aqui no IFRS, tá? Vamos fazer um caso hipotético. O professor assediou um aluno, foi feita a denúncia, e o professor imagina que foi tu que fez a denúncia, ele não sabe que foi tu. E ele vem e te ameaça. Tá? Quanto mais rápido chegasse aquela primeira denúncia, quanto mais rápido o nosso fluxo for, então chegou para o DM, passou para o diretor passou para a corregedoria lá, e a corregedoria disse assim, puxa, vamos investigar isso aqui. Se chegar esse relato que ele te ameaçou, a lei do servidor público permite que ele seja afastado do campus por 60 dias mais 60. Ele não vai ter direito a acessar o campus, não vai ter direito a acessar os meios informáticos aqui, vai ser cassado o e-mail dele por um determinado período, porque ele não pode, digamos assim, retalhar ou corromper, tentar ameaçar as testemunhas, a vítima e as testemunhas. Então, se acontece isso, tem que ser uma segunda denúncia também. Então, teve a primeira denúncia do assédio, e daqui a um pouco ele está tentando retalhar as vítimas, ou até a comissão processante, ou a testemunha, né? Então, precisa ser reportado isso, e a comissão pede, reitor, precisamos que o servidor seja afastado. E aí o reitor, é costume, avaliando lá a situação, de chegar a esses pedidos, o reitor avalia e diz, vamos afastar o servidor. Só para vocês terem uma ideia, eu estava esperando que vocês me fizessem essa pergunta, até agora não foi feita. Tivemos demissão no IFRS? Tivemos, infelizmente. Tá? E por infelizmente ter ocorrido esse fato, nós entendemos que era necessário fazer essa conversa com vocês para dizer que nós precisamos que, em ocorrendo esses fatos aqui que eu mencionei para vocês, nós precisamos saber. Não tem como a gente
instaurar um processo administrativo ou encaminhar algo para a Polícia Federal com base em fofoca. Eu preciso de um start. Seja pelo Fala BR, pela ouvidoria, seja pelo relato aqui para a direção, ou se for servidor, para coordenação geral de pessoas. Em algum momento isso tem que chegar para a direção. Fora isso, a gente não tem como agir. Com base no que a gente chama de rádio corredor, como a gente precisa de um documento, mesmo que seja anônimo. E aí, voltando à tua pergunta, para que ninguém tenha medo, se o assediador ele fizer esse movimento de tentar manipular ou ameaçar as vítimas, as testemunhas, isso é importante chegar ali também, porque quando a gente já mandar o fato, olha, houve assédio, além do assédio, houve a tentativa houve a ameaça para o aluno. Quando chega com esses elementos lá, além de determinar a instauração do processo administrativo disciplinar, o reitor determina imediatamente o afastamento do professor. Mais alguma? Diga. Tem. Infelizmente tem. Outro dia um professor me perguntou o seguinte: a vida, eu dou aula há tantos anos e eu sempre dei apelido para meus alunos. Aí eu perguntei, tu já perguntou para o aluno se ele se sente bem com aquele apelido que tu deu para ele? Aí o professor ficou olhando para mim. Nunca me passou isso pela cabeça. Então, além dos apelidos, tem as piadinhas, né? E a pergunta que eu faço, o professor tem que fazer piadinha? Não, o professor tem que dar aula. Às vezes a gente faz algum comentário sobre determinada matéria, a gente tem que trazer algum caso para ilustrar. Às vezes, né, nem estou falando aqui com vocês, se eu só ficasse no conceito de assédio moral, assédio sexual, fica uma coisa muito vaga. Então eu preciso trazer alguns exemplos e tento me policiar muito, porque tem aquela câmera ali, e vocês são menores. Então eu tento me policiar porque eu não posso ultrapassar uma linha ética e moral, né? E legal também. Mas o professor deve trazer exemplos, mas nós, servidores públicos, como eu já mencionei, nós temos um dever de conduta acima do normal. E no momento que eu começo a fazer piadinhas, seja ela e as piadinhas podem ter cunho sexual, pode ter cunho político, né? Tentativa de diminuir determinadas pessoas, isso aí tem que ser totalmente evitado dentro da sala de aula, laboratório, etc. Nós temos que dar aula, a gente tem que fazer pesquisa, e por mais que muitas pessoas entendam que entre a relação professor-aluno ela é próxima, nós aqui não podemos esquecer que nós prestamos serviço público. E no momento que eu presto serviço público, a minha conduta em relação a ti, ela tem que ser a mais exemplar possível. E se houve uma conduta assim contigo, e aquilo ali está te deixando chateado, puxa, tu não quer se constranger com o servidor. Usa o Fala BR. Faz a denúncia, puxa, na aula tal, o professor costuma fazer esse tipo de chacota com os alunos, costuma fazer isso. Aí, chegando nesse ponto, lá o pessoal vai chamar o professor para conversar, pois pedagogicamente está totalmente errado a tua conduta. Restrinja-se a matéria, restrinja-se a ementa aos exemplos que devem ser dados na sala de aula. Diga. Vou te fazer uma pergunta que é para tão constante nisso. O assediador, ele é demitido, funcionário. Uhum. Existe um programa, um trabalho feito para essa pessoa, após ser demitida, porque ela vai estar inserida em outra empresa, no trabalho, em outra sociedade. Porque isso engloba todo o comportamento, digamos, sem família, provavelmente. Existe alguma coisa feita na esfera federal? Porque passa no
A nossa função aqui, né, ela perguntou o seguinte, se aquele assediador ou importunador, para o pessoal que não pode ouvir aí atrás, o abusador ou importunador, ele é demitido, por exemplo, do IFRS, e se existe um trabalho com ele de conscientização para que não faça mais isso. Bom, o nosso dever na instituição é apurar e demiti-lo, tá? O que eu gostaria de passar para vocês também é que, seja servidor público, seja aluno, quem praticar isso e vier à tona, existe uma coisa que eu chamo de condenação perpétua, que é o que vai para aqueles sites de pesquisa. A pessoa que for demitida, vai estar o nome dela numa portaria lá. Fulano de tal, demitido por infração ao artigo tal, da lei tal. E quando ele for fazer uma entrevista de emprego, a pessoa vai puxar, tu foi demitido do Serviço Público Federal? O que tu fez? Já fica aquele ponto de interrogação. E se for um aluno que participou de uma série de atos de ofensas, e aquilo ali cai na mídia, também nós temos esse tipo de condenação. É a condenação social, o controle social em relação àquela pessoa. É preciso ficar bem claro, e na minha terra a gente chama de marcado na paleta, né? Fica no site de pesquisa, coloca o nome da pessoa e vai aparecer lá o que aconteceu com a vila dela. Professor, acho que estamos... Eu queria agradecer a vocês pela aguentar até agora, né, quase meio-dia, e me coloco sempre à disposição tanto do campus aqui quanto dos professores, servidores, alunos, né, e peço mais uma vez desculpa ao Ademir por usar como exemplo, né, mas estou perdoado, né, Ademir, e agradecer a todos. Muito obrigado, Albert. Uma salva de palmas. E só antes que vocês saiam, lembrem-se que a instituição está aqui por vocês. Se vocês têm dúvida, se vocês têm medo, se vocês têm qualquer questionamento sobre alguma ação de algum servidor, de algum colega, não se furtem em procurar ajuda. Não se furtem em contatar um servidor, contatar o Demian, contatar a professora Camila, contatar qualquer pessoa aqui na instituição para os ajudar. Muito obrigado e um ótimo dia a todos.